Descobertas têm continuado a surpreender os cientistas ao longo do tempo. Compartilharei com você 10 coisas que os cientistas encontraram na África, que verdadeiramente chocaram o mundo. Número 10. Nova espécie humana. Um grupo de exploradores de cavernas deparou-se com uma descoberta que reescreveria a história da evolução humana. Em uma remota câmara do sistema de cavernas Rising Star, na África do Sul, encontraram um tesouro de ossos pertencentes a uma espécie de humano desconhecida, agora chamada de Homo naledi. A escavação da câmara provou ser uma tarefa desafiadora, com passagens estreitas e pedras irregulares que tornavam quase impossível o acesso para adultos. Por esse motivo, um grupo de jovens mulheres, suficientemente pequenas para caber na caverna, teve que ser recrutado. Os ossos do Homo naledi exibiam uma combinação de características primitivas e avançadas, levando os cientistas a acreditar que essa espécie coexistiu com nossos próprios ancestrais, o Homo sapiens, e pode ter desempenhado um papel significativo na evolução humana. O que torna o Homo naledi ainda mais fascinante é o tamanho reduzido do cérebro, estimado em 1/3 do tamanho do nosso. Apesar disso, as mãos e pés sugerem uma maior capacidade de manipular objetos, levando os cientistas a crer que essa espécie possuía comportamentos complexos e talvez até uma estrutura social semelhante à nossa. Apesar das descobertas emocionantes, a idade exata do Homo naledi permanece um mistério. Técnicas de datação radiométrica indicaram que os ossos têm entre 236.000 e 335.000 anos de idade. No entanto, mais pesquisas são necessárias para determinar seu lugar exato na linha do tempo da evolução humana. Até hoje, os cientistas continuam perplexos sobre como os vários esqueletos do Homo naledi encontraram seu descanso final na caverna onde foram descobertos. Alguns especialistas sugerem que a câmara pode ter sido utilizada como cemitério, enquanto outros especulam que a caverna pode ter sido uma armadilha mortal, levando ao desaparecimento de um grupo inteiro de humanos. Número 9. Em mergulho no Blue Hole. Às margens do Mar Vermelho, no Egito, encontra-se uma maravilha natural que tem fascinado mergulhadores e aventureiros por gerações, o Blue Hole. Este sumidouro subaquático Indaiá possui mais de 100 metros de profundidade e é cercado por penhascos que mergulham nas águas cristalinas abaixo. O Blue Hole não é para os fracos de coração, os mergulhadores que desejam explorar suas profundezas devem ser certificados e experientes em mergulho profundo para fazê-lo com segurança. No entanto, para aqueles que se atrevem a mergulhar, as recompensas são imensas. Escolas de peixes coloridos e vibrantes corais podem ser vistos nas águas profundas azuis. No entanto, a beleza do Blue Hole também está ligada à tragédia que tem tirado a vida de muitos mergulhadores inexperientes, ganhando para si a reputação de um dos pontos de mergulho mais perigosos do mundo. Embora não haja um registro oficial, estima-se que o número de vítimas de mergulho chegue a 200 nos últimos anos. Entre eles estava Yuri Lipski, um instrutor de mergulho russo-israelense cujo trágico falecimento se tornou tema no mundo do mergulho em abril de 2000. Lipski vestiu seu tanque de ar, colocou uma câmera de capacete e carregou seu cinto com pesos antes de mergulhar no Blue Hole, mas nunca retornou. A profundidade de mais de 300 pés debaixo d'água torna os mergulhadores suscetíveis à narcose por nitrogênio, uma condição que pode causar alucinações, excesso de confiança, confusão e julgamento prejudicado, levando a erros fatais. Número 8. Em árvores mortas assustadoras em Dead Fly. Nas profundezas do deserto do Namibe, há um lugar que parece ter saído de uma pintura surrealista. Em uma panela de barro branco estéril, conhecida como Dead Fly, ergue-se uma paisagem assombrosa de árvores mortas que foram queimadas pelo implacável sol africano. Difícil de imaginar agora, mas há apenas 900 anos, Dead Fly, que significa pântano morto, era um oásis próspero, repleto de vida e vitalidade. No entanto, com o clima seco e a expansão do deserto, o vale foi privado de sua fonte de água por imponentes dunas de areia. A exuberante floresta que um dia existiu morreu, deixando apenas os esqueletos das árvores que ainda permanecem de pé hoje, como silhuetas marcantes contra o céu, com seus galhos retorcidos alcançando como dedos ossudos. O clima árido é tão implacável que as árvores não foram capazes de se decompor adequadamente, deixando-as preservadas como misteriosas e assustadoras lembranças do passado. Esse local tem atraído fotógrafos, cineastas e aventureiros de todo o mundo, ansiosos para testemunhar a beleza arrepiante desse cenário. O contraste entre a panela de barro branco e as árvores enegrecidas cria um efeito dramático e uma atmosfera sobrenatural.
A falta de qualquer vegetação na área dá a sensação de estar em um lugar isolado e esquecido. Número 7. Descoberta de um novo continente oceano. Um fenômeno geológico surpreendente tem atraído a atenção de cientistas e aventureiros igualmente, a divisão da África. Por milhões de anos, o continente africano tem passado por um processo gradual de desintegração, e o Marco Zero para esse incrível evento está localizado na junção de 3 placas tectônicas, a placa Núbia, a placa Árabe e a placa da Somália. Essas placas estão em constante movimento, empurrando e puxando uma contra a outra. Como resultado, a crosta terrestre na região é extremamente fina, permitindo que o magma do manto suba à superfície, criando uma paisagem de vulcões, fontes termais e geysers. É nesse ambiente volátil que a divisão da África está acontecendo. O único sinal desse processo lento, mas constante, é uma fenda de 35 milhas de comprimento que se formou em 2005. Essa divisão está localizada em uma região conhecida como Rift da África Oriental e tem mais de 50 pés de profundidade e 65 pés de largura. Os cientistas preveem que, ao longo de milhões de anos, essa fenda se expandirá e dividirá a África em 2 continentes. O menor continente incluirá a atual Somália e partes do Quênia, Etiópia e Tanzânia, enquanto o maior incluirá todo o resto do continente africano. Como resultado desse processo, um novo oceano eventualmente se formará entre a África Oriental e a Península Arábica. Número 6. Dinossauro desenterrado no Zimbábue. No remoto deserto do Zimbábue, uma equipe de cientistas embarcou em 2 expedições, uma em 2017 e outra em 2019, e fez uma descoberta fascinante: os restos do dinossauro mais antigo da África, o Amberosaurus hoti. Essa descoberta foi um avanço significativo no campo da paleontologia. O nome Amberosaurus vem da língua local Shona, onde os fósseis foram encontrados, e a espécie foi chamada de hoti em homenagem ao paleontólogo Michael Hoti, que primeiro relatou os fósseis na região. Acredita-se que o Amberosaurus hoti tenha percorrido a Terra há mais de 230 milhões de anos, durante o período Jurássico. Era um pequeno dinossauro herbívoro, medindo cerca de 6 pés de comprimento e pesando cerca de 60 quilos. Seu corpo esguio e pescoço longo permitiam que alcançasse vegetação em locais de difícil acesso. Essa descoberta do Amberosaurus hoti certamente deixou os pesquisadores emocionados com as possibilidades que ela apresenta para descobrir mais informações sobre o passado pré-histórico da África. Essa descoberta sugere que o Zimbábue já foi o lar de uma grande variedade de dinossauros, e uma exploração mais aprofundada poderia render até mesmo descobertas mais fascinantes. Número 5. No Olho do Saara, a cidade perdida de Atlântida. O Olho do Saara, também conhecido como estrutura Richat ou Olho Azul do Saara, é uma maravilha geológica encontrada na vastidão do deserto do Saara, na Mauritânia. Este impressionante marco natural tem intrigado cientistas e aventureiros por décadas. A formação tem um formato circular com aproximadamente 50 km de diâmetro, tornando-se uma das maiores e mais impressionantes estruturas visíveis do espaço. O centro da formação é um planalto elevado, que se ergue a mais de 600 pés acima do chão do deserto. Ao redor desse planalto, existem anéis concêntricos de rochas, formando uma série de cumes e vales que dão à estrutura a aparência de um gigante bolseie. As camadas rochosas que compõem a estrutura são constituídas por rochas sedimentares antigas, como arenito e calcário. Os cientistas acreditam que a estrutura foi formada por uma combinação de atividade vulcânica e erosão, que gradualmente expôs as diferentes camadas de rocha e criou o padrão circular único. No entanto, há teorias diferentes sobre a origem dessa estrutura enigmática. Alguns especulam que o Olho do Saara poderia ser os restos mortais da cidade perdida de Atlântida, mencionada em textos antigos do filósofo grego Platão. Embora não existam evidências concretas para apoiar essa teoria, a possibilidade continua a intrigar muitas pessoas. Os anéis concêntricos e a forma circular da estrutura levaram alguns a acreditar que ela foi uma construção feita pelo homem. Número 4. Em pedras alienígenas azul celeste. Imagine segurar nas mãos uma pedra que se diz ter vindo dos céus. Essa é a história das estranhas pedras azuis que geólogos italianos e o arqueólogo Angelo Pitoni obtiveram de um chefe Fula, em Serra Leoa, na África Ocidental, em 1990. Segundo a tribo, as pedras foram dadas a eles por visitantes extraterrestres do céu. Essas pedras misteriosas eram como nada que Pitoni havia visto antes.
Quando ele as enviou para laboratórios de pesquisa para serem testadas na Europa, foi descoberto que elas eram únicas e não correspondiam a nenhum mineral conhecido. Apesar de testes extensivos realizados pelos pesquisadores, não foi possível explicar a cor azul das pedras. Até mesmo quando um pedaço delas foi reduzido a finas partículas e visto sob um microscópio, a cor azul permanecia inexplicável. Nem mesmo calor extremo ou ácido puderam alterar ou quebrar as pedras. Pitoni acreditava que a pedra azul se assemelhava a uma turquesa pura, encontrada no peito dos sacerdotes egípcios. Até mesmo a chamou de pedra do céu, uma frase para denotar que era diferente de qualquer outra pedra preciosa conhecida pelo homem. Número 3. Em cabeças não identificadas descobertas em Lydenburg, África do Sul. Em 1957, um jovem chamado Carl Ludwig von Besing fez uma descoberta inovadora que abalou o mundo arqueológico. Enquanto brincava inocentemente na fazenda de seu pai em Lydenburg, África do Sul, ele percebeu peças peculiares de cerâmica no solo, mal sabendo que acabará de descobrir as cabeças de Lydenburg, uma série de artefatos fascinantes que entrariam para a história como alguns dos primeiros exemplos de arte da Idade do Ferro no Hemisfério Sul. Inicialmente fragmentadas e dispersas, as cabeças foram cuidadosamente escavadas e posteriormente montadas na Universidade da Cidade do Cabo. No total, 7 cabeças foram reconstruídas, em 2 grandes e 5 pequenas. 6 dessas cabeças retratam características humanas, enquanto a 7ª apresenta impressionantes características animalescas. Curiosamente, 4 das cabeças menores compartilham semelhanças tanto em escala quanto em design, levando muitos a acreditar que foram criadas como um grupo. Após extensos testes de datação por carbono, as cabeças foram datadas de aproximadamente 490 d.C. Especialistas sugeriram que essas cabeças eram usadas para fins cerimoniais pelos primeiros habitantes da Idade do Ferro. Os pequenos buracos encontrados nas laterais das cabeças menores provavelmente foram usados para conectá-las a postes ou fantasias durante apresentações cerimoniais. Número 2. Em deserto do Saara, de um oásis verde a um deserto árido. Imagine o deserto do Saara, uma vasta extensão de areia com o sol brilhando intensamente acima e nenhuma fonte de água à vista. De fato, esse é exatamente o cenário desse deserto. O Saara é o maior deserto quente do mundo e o terceiro maior em área total, depois da Antártida e do Ártico. Ele abrange incríveis 9,2 milhões de quilômetros quadrados, quase do mesmo tamanho da China. No entanto, o Saara nem sempre foi uma terra árida e inóspita. Há cerca de 11 mil anos, essa região era verde, repleta de lagos, rios e pastagens que atraíam animais como hipopótamos, antílopes, elefantes e uma variedade de outros seres vivos. Esse período de um Saara verde ocorreu devido à constante mudança da inclinação orbital da Terra em torno de seu eixo, um padrão que se repete a cada 23 mil anos. Quando a Terra se inclina em ângulos diferentes, isso afeta como a radiação solar penetra na atmosfera do planeta. Durante o Saara Verde, os trópicos recebiam mais radiação solar e as chuvas de verão e inverno atingiam o coração do deserto, permitindo o crescimento de uma diversidade impressionante de flora e fauna. Entretanto, cerca de 5 mil anos atrás, o Saara voltou a se tornar árido e desolado. Acredita-se que essa mudança climática foi principalmente devido a razões geográficas e pouco relacionadas à influência humana. Apesar do Saara estar seco e inóspito atualmente, há esperança entre os especialistas. Algumas previsões apontam que, daqui a cerca de 15 mil anos, a região poderia mais uma vez se transformar em um paraíso verde fértil, conforme a inclinação orbital da Terra altera novamente o padrão climático. Número 1. Um filho de Tongo, descoberta revolucionária na evolução humana. Em 1924, um grupo de Kwahime em Tongo, África do Sul, fez uma descoberta surpreendente que mudaria o curso da história da humanidade. Enquanto trabalhavam nos depósitos de calcário da Boston Coal Works, eles encontraram um pequeno crânio de uma criança. O crânio chamou a atenção de Raymond Darf, um anatomista e antropólogo, que imediatamente reconheceu seu significado. Darf teorizou que os restos fossilizados pertenciam a uma espécie de hominídeo, ou ancestral humano, que viveu aproximadamente 2,8 milhões de anos atrás. Ele nomeou essa nova espécie de Australopithecus africanus, ou macaco do sul da África. Na época, muitos acreditavam que os primeiros ancestrais humanos se originaram na Europa, mas a criança de Tonga desafiou essa teoria ao ser o primeiro fóssil humano encontrado na África.
Essa descoberta fornecia evidências claras de que a África era o berço da humanidade e apoiava a teoria da Out of Africa. Essa teoria afirma que os humanos modernos evoluíram na África antes de migrar para outras partes do mundo. A criança de Tongue não apenas confirmou essa teoria, mas também apresentou características anatômicas significativas. Seu tamanho cerebral e dentes eram semelhantes aos dos macacos, mas seu crânio e arco dentário eram semelhantes aos dos humanos, representando uma forma intermediária entre os dois. Entre 1936 e 1947, vários outros fósseis de Australopithecus foram desenterrados na África do Sul, desta vez pertencentes a espécimes adultos. Essas descobertas deram ainda mais apoio à afirmação inicial de Darwin de que a criança de Tongue era de fato um ancestral humano primitivo. Hoje, a criança de Tongue é reverenciada como um elemento vital da história humana. Sua descoberta revolucionou o campo da paleoantropologia, mudando para sempre nossa compreensão de onde viemos e como chegamos aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.